Shalom, shalom, boa noite. É muito bom toda semana estarmos aqui e desta vez é o assunto que a mesa gosta. Opa. E principalmente o Vinícius e o Jonas, eles gostam demais do assunto da nova ordem mundial. E eu vou fazer um compromisso com todos que são assíduos aqui. Não vou cortar o Jonas. Ele vai falar o que ele quer da nova ordem mundial. Aí, não põe data, né? Então, mas uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite, Naira. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Aquino. Boa noite para você que está nos ouvindo e assistindo. Gostar muito não significa que você pode falar tudo, né? Eu entendo a Naira e entendo vocês também quando vocês ficam ansiosos por quererem, né, ouvir um pouco mais. A gente está vivendo dias fantásticos para quem gosta das profecias bíblicas, dias para quem ama o céu, para quem anseia pela eternidade com Deus, são dias fora do normal, dias jamais vividos pela humanidade, né? Então vamos lá. Boa noite, Vinícius. Muito pastor boa noite. Vinícius, de volta, né? Faz tempo. Muito boa noite a todos. Fujão. Trabalho, compromissos né? de trabalho. A gente às vezes perde a oportunidade de estar aqui, né? Mas agradecendo como sempre a todos a presença, estarem conosco, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam nesse canal. Programação vastíssima, tá chegando, vamos dar um spoiler aí, tá chegando uma viagem maravilhosa da nossa amada pastora. Vamos ter aí algumas coisas sobre isso, uma viagem internacional, um lugar que todo mundo tem curiosidade em conhecer, a gente aqui é doido por lá, temos igreja lá, ela vai falar mais pra frente, então já vamos ter algumas coisas relacionadas a essa viagem, pedindo a você para já ir curtindo aí, você que se esquece, a programação vai correndo, hoje um tema maravilhoso, eu tenho certeza que todos vão gostar, então já curte, compartilha, aproveita, já vai mandando aí no comecinho, para teu grupo de zap, para tua família, tua igreja, vai encaminhando essa programação. E também se você, como a gente sempre fala, se você quer mergulhar mais fundo, se inscreva no canal tornando-se membro. Você pode tornar-se membro desse canal e nessa opção você tem acesso aí sim a conteúdos escritos, PDF, videoaulas e material mais vasto, para que você possa mergulhar realmente na teologia. A gente, quando fala aqui, fala razoavelmente por cima, né? Não é que a gente está sendo raso, mas o nosso tempo é curto. Para mergulhar em cada situação que a gente vai falar aqui, daria um podcast. Cada coisinha é um podcast, né? Esse tema que a pastora adiantou, o governo único, é um assunto... Só de Bíblia, a gente teria aí pelo menos uns 5, 6 podcasts só para falar cada pedacinho da Bíblia sobre o assunto. Então, vamos falar... de uma maneira, um overview, né? Uma coisa como se a gente estivesse observando o que está acontecendo e que você venha junto conosco aí, que curta bastante o que vai ser falado. Pastora, então vamos dar início, né? Vamos. Antes de dar início, eu gostaria de lembrar o povo de Deus que ontem foi feita uma live pela Naira a respeito do que está ocorrendo, né, através das Olimpíadas. É um assunto atualíssimo, é um assunto que foi escrito há 2000 anos atrás por João, na ilha de Patmos, e que hoje está descortinando literalmente as Olimpíadas, fazendo menção ao Apocalipse de maneira impressionante. Você não pode perder. Dá um pulinho lá dentro, né, do canal da Naira, no YouTube, e assista para você ficar informado e para você também ficar... bem orientado quanto à veracidade da palavra de Deus, que está se cumprindo. Literalmente, é o cavalo de prata saindo do mar, andando sobre o mar, por sobre o mar, é o cavalo branco com a figura do anticristo montado sobre ele, e as nações todas, sem exceção, seguindo. Ou seja, está tudo muito dentro daquilo que a gente esperava que viesse a acontecer e que está para acontecer por esses dias. Vai lá para você ficar informado. Amém? Amém. E falando de nova ordem mundial, esse é um projeto que eu estou falando, porque o diabo ele imita tudo, né? E Deus estabeleceu a ordem. A ordem é um governo único, Deus reinando sobre a terra. Se Deus reina, tem a justiça, tem a verdade, tem o amor. Então, o governo único de Deus seria a paz do homem.
Isso começou bem lá no Éden, foi interrompido e nós perdemos este governo único, e a partir de então o reino de Deus precisa ser implantado. Conforme a gente vai aceitando Jesus como Senhor e Salvador, onde você estiver, você vai implantando o reino de Deus, até que o projeto original vai voltar, com Jesus, com um governo único, a partir de Jerusalém. É lógico que o diabo ia querer imitar, porque desde o céu ele quer que ele quer a imitação do projeto de Deus. Eu vou subir acima dos anjos, eu vou reinar, e o meu governo vai ser melhor do que o governo de Deus. Era esse o projeto dele. O projeto não deu certo no céu, então vamos lá para a terra. Vou fazer um projeto de um governo único. Ele conseguiu, no Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento, ele conseguiu em parte, porque a estátua de Daniel, foi a tentativa dele de governo único. Porque quando a gente olha para a Babilônia, qual era o objetivo do Império Babilônico? Era o mundo, não era ficar na Babilônia, era conquistar, e conquistou vários povos, chegando até Israel. Qual era o objetivo do Império Medo-Persa, da estátua de Daniel? Mesma coisa. E conquistou muitos países. Qual era e quase conquistou o mundo todo, o Império Grego. Né? Alexandre o Grande, a expansão foi incrível. E o Império Romano? Meu Deus, quando você olha assim, pega mapa, estudando, aí você vê, pegou o mundo daquela época, exatamente, o Império Romano. Então, quando a gente olha para a estátua de Daniel, a gente vê as tentativas do governo único. E é claro que isso tudo foi um ensaio para o governo único, que está escrito que vai acontecer. Nos 7 anos da grande tribulação, ele vai conseguir. O mundo está preparado para isso? Completamente. Está globalizado. Nós já não temos liberdade para falar sobre nada, porque você tem que falar veladamente ou usando algum tipo de linguagem que você fala sem falar. Por quê? Porque o governo único já está sendo implantado aí. A censura, o cancelamento, a cultura woke, tudo isso faz parte do governo único. Todo mundo que pensa diferente do que é errado, porque o governo, a nova ordem mundial, não é só assim, tipo um governo em relação à política, geopolítica. Não, é todas as ideias e conceitos. Então, tudo que é diferente deles, o que acontece? Não pode. Então, isso já para mim, já é uma ditadura, um governo único que está sendo implantado, falta só o anticristo aparecer. E eu gostaria que vocês falassem sobre a nova ordem mundial. Eu só dei um panorama de que isso acontece desde o Antigo Testamento, mas vai culminar com o surgimento do anticristo. Bom, vou primeiro, então, eu fiquei olhando aqui o Vinícius passando a bola para mim. Para o senhor, eu sei que o senhor é um apaixonado pelo tema. Na verdade, todos nós estamos bem inteirados desse tema, porque a Nara está falando da nova ordem mundial. Não sei se vocês lembram, desde o governo Bush pai, eles já soltavam, assim, em flashes, é necessário uma nova ordem mundial, é necessário uma nova ordem mundial. Eles começaram a anunciar isso de leve, né? Para que o mundo começasse a se acostumar e começasse a se questionar o que é essa nova ordem mundial, né? Por sua vez, os seguidores da nova era, eles também falavam muito a respeito, se eu não estou equivocado aqui, da era de Aquários, que passaria por uma transformação, uma mudança, e viria uma nova era, né? Agora a gente tem muito claro, já explícito, a nova ordem mundial, né? Que nada mais é que essa nova era, né? O novo governo único, governo mundial, e a população, a humanidade toda vivendo debaixo de uma verdadeira escravidão, né? Subjugados por doenças, pandemias, por questões de salário unificado, Banco Central unificado, moeda única no mundo. Ou seja, a nova ordem mundial estabeleceu agora no ano 2020 a agenda, que a gente chama Agenda NON, né, Nova Ordem Mundial, de 10 anos, de 2021 a 2030.
E dentro desse cronograma de agenda deles, eles estão estabelecendo que em cada ano eles dão um passo, eles avançam. E então, dentro deles está incluso a moeda única, né, a moeda virtual e posteriormente a moeda única, o Banco Central único, muitas outras coisas estão arroladas aí para ir sendo formado, porque no culminar da agenda, no ano 2030, eles então falam a respeito de um governo mundial, né, um governo único mundial. Eu sei que você deve estar agora preocupada pensando o seguinte, mas o mundo ainda não está unido, e de fato não está. E eu acredito que essa não unidade no mundo das nações seja até a mão de Deus, para que tudo venha a acontecer no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus, né? Porque depois da Segunda Grande Guerra Mundial, todas as nações concordaram que deveria haver um governo mundial, um governo único. Mas, no momento de tomarem essa iniciativa, chegaram a formar a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e quando o mundo estava para ser governado pela ONU, as duas potências vencedoras da guerra, a União Soviética por um lado, Estados Unidos por outro, eles não aceitaram ser governado por essa aliança de nações, né? E com isso, mas não era tempo, né? Não era tempo, porque tinha muita coisa para se cumprir, coisas que estão escritas. A palavra de Deus, ela não tarda a se cumprir, ela cumpre no tempo certo, no tempo estabelecido. É como quebra-cabeça. Exatamente, no tempo estabelecido por Deus. Então, você percebe nitidamente as coisas sendo adiadas, né, sendo esticadas para acontecer no tempo certo. Israel tinha acabado de voltar para sua terra e essa profecia tinha que se cumprir, né? E tem outras profecias ainda sobre Israel, que a gente, inclusive, abrindo um parênteses aqui, estamos prestes a viver, que é Ezequiel 38. Né? Essa guerra de Israel com aquele cinturão de países ao seu redor, onde a palavra de Deus diz que Deus mesmo eu mesmo os atraí, diz a palavra, eu mesmo os atraí para que o mundo saiba que eu sou o Deus de Israel. Ou seja, Deus vai dar uma vitória muito forte para Israel nessa batalha que está já sendo ensaiada. Não sei se você está percebendo, a Nara hoje vai fazer uma outra live importantíssima sobre o que está acontecendo entre Israel e Turquia, né? E que vai falar especificamente desse tema, de Ezequiel 38. Então você não pode perder, se você quer estar atualizado, quer acompanhar de fato o que está acontecendo no mundo, você tem que estar acompanhando as lives nossas, os podcasts. A gente está trabalhando, sabe, nos informando para poder te informar. Então você... No ritmo dos cumprimentos proféticos. Exatamente, no próprio ritmo dos cumprimentos. Então essa agenda da nova ordem mundial está em vigor, ela está acontecendo, ela vai de fato preparar, e eu parei antes na questão das nações que não estão unidas, né? Então está faltando essa unidade. Mas isso vai acontecer, até porque é necessário que tenha alguma coisa ruim acontecendo para que o anticristo se manifeste, porque a palavra diz que ele vai chegar com solução para todo tipo de problema que tem na Terra, e por isso vão aceitá-lo como líder mundial, inclusive Israel, né? Então, a gente tem que estar somente ligado, porque os anos estão passando, nós já estamos em 2024, daqui a pouco 2025, 2026, e aí tu vai chegar em 2030 com muita coisa já tendo acontecido, que assim, é melhor que a gente nem comente agora, para que você não fique tão, né, ansioso ou desesperado, né? Mas o fato aqui que a gente quer dizer é que se agarre com o Senhor, esteja preparado por Deus. O importante hoje, eu quero que você guarde no seu coração, é que seu nome esteja inscrito no livro da vida. É incrível, né? Então... Daqui, Daniel 12, eu vou ler um pedacinho para vocês. Nesse tempo, né, no tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo. Aí, presta atenção nisso. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Né? Então, o mais importante é que teu nome esteja lá. Ele continua dizendo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos... Olha isso, olha, gente.
Seja um evangelista, é tempo de você se tornar evangelista. E os que a muitos conduzirem à justiça, ou seja, à vida com Deus, como as estrelas, sempre e eternamente, eles resplandecerão, né? Então, continue evangelizando, continue levando vidas para o Senhor. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro. E continua Deus mostrando para Daniel, sendo que Daniel tinha que selar o livro, né? Porque não era para o tempo dele, ele tampouco entendia o que estava acontecendo, era exatamente para os nossos dias. Estamos próximos de todo o cumprimento profético. Porque tudo que Daniel viu, inclusive o final, que é o pé da estátua de Daniel, aponta para um governo único. É só para a gente, como eu gosto de dar um passinho atrás para a gente avançar para frente. Ok. A gente, quando o pastor fala sobre a questão dessa agenda, é importante que todos saibam que essa agenda 2030, isso está na internet. Se você botar lá Grande Reset e essa agenda NON 2030, se você procurar isso nas páginas das Nações Unidas, dos órgãos correlacionados à Nação Unida, porque ali tem uma ramificação de órgãos correlatos, você vai encontrar lá, existe um PDF explicando qual é esse projeto. É lógico que com um desenho muito bonito, de algo muito necessário, que vai te proteger, que vai fazer com que o mundo seja um mundo melhor. E quando a gente fala desse grande reset, é literalmente você pegar a tecla do seu computador, dar lá o antigo Ctrl-Alt-Del, né, e formatar a tua máquina para começar tudo de novo. Você tem muito lixo na tua máquina, você tem material que não presta mais e que torna a tua máquina pesada. É assim que eles estão vendo o mundo. Tem gente demais, tem problema demais, tem poluição demais, tem gente comendo demais. Outros comendo e a gente precisa, então, fazer algo que vai ser muito bom para você. Que é o quê? Tornar um mundo mais igual, mais igualitário, menos poluído. E só como é que é possível fazer isso? Começar de novo. Então a gente dá uma de Deus, reseta, começa tudo novamente. Mais uma vez imitando. Mais uma vez imitando. Foi o que aconteceu com Noé, com Ló. Isso. Então o diabo ele imita. E aí, dentro desse novo começo, a gente vê aí, pandemias. Existem, sim. Teve gente morrendo. Mas você aproveita algo ruim e dá uma dimensão diferente, ou direciona essa dimensão. Você pega algo que já existe, governos socialistas, o nazismo, que já existiu, e está aí de novo, a gente está vendo, né, a perseguição a judeus e etc. Você pega isso e dá uma nova roupagem, dá uma nova cara, e faz com que as novas gerações, isso é um trabalho que vem acontecendo há muito tempo, e isso é mundial, venham sendo doutrinadas. Ou seja, aquilo que você aprende na escola já é diferente daquilo que a minha geração, a geração do pastor Jonas, da pastora Naira, aprenderam. A gente hoje lê um livro de história e você vê que páginas foram arrancadas, histórias foram suprimidas e foram recontadas romanticamente de uma maneira diferente. Então esse é o grande reset, é fazer com que tudo comece novamente com uma nova cara. E isso me lembra, na hora, o povo de Israel, porque Israel é um microcosmos do qual é replicado para o mundo. Vamos voltar lá no povo de Israel antes de ter um rei. Eles dizem o seguinte: olha, a gente precisa ter um rei. Todo mundo tem um rei. Todas as nações vizinhas nossas têm um rei. E o Senhor diz: mas para que vocês querem isso? Ele diz ao profeta: para que vocês querem isso? Vocês já são governados por mim. Tem problema aí, mas o problema quem causa são vocês. E eu digo a vocês o que tem que fazer. Está lá, está na palavra. Aquelas que vocês têm lá de trás, de Abraão, etc, etc. Lá Moisés, vai voltando, vai voltando. E o povo prefere, então, escolher um rei. E daí para frente tudo muda, né? Desde Saul. Você vê lá a escolha de Saul, o povo nega, diz a Samuel e fala: Samuel, não fica nervoso, eles não estão com raiva de você. Eles estão negando a mim, o Senhor. Vê se não é algo parecido com o que vem acontecendo hoje. Né? As tentativas do próprio homem em se autogovernar, até que chega um momento em que o diabo, né, como aquele que tenta dominar esse mundo, como a pastora disse, no céu ele não deu certo, ele foi lançado para a terra. E aqui então ele tenta fazer de tudo para arregimentar
os reinos, os governos, para que ele possa ser o grande governante e aquele que vai trazer a solução para tudo. A imitação do Senhor. Então, por isso que eu fiz o paralelo com Israel, que assim, eu tinha o reino, o governo, ainda com toda a dificuldade que o povo tinha, mas eles tinham o governo direto por meio de um profeta, mas direto do Pai, direto do Criador. E eles optaram por negar ao Criador e aceitar que um homem, seja ele qual fosse, um homem, no caso, foi um homem que o próprio Senhor indicou, mas um homem, ele não queria colocar debaixo do reino, ele queria, olha, vocês são meus filhinhos, ele diz, vocês estão guardados debaixo da minha própria asa, quem protege vocês sou eu. Eu dou a minha boca por meio de um profeta e digo o que tem que fazer. E o povo nega. Então é o que vem acontecendo agora. É um governo mundial, onde o diabo vai ter o seu representante ali. A gente já estudou quando falamos sobre o Apocalipse aqui, daquela trindade do mal. E essa trindade do mal, então, vai conduzir o povo, as nações a um governo único. E essa situação que o pastor Jonas, então, coloca, que hoje a gente não consegue ver as nações andando juntas, vai acontecer. Porque ele é o grande sedutor. Ele tem algo que o povo quer, o mundo quer. E a despeito da gente não ter a palavra governo único, na Bíblia, onde que está escrito que vai ter um governo único? Não, está escrito sim, em Apocalipse capítulo 13, Perfeito. Quando ele surge do meio das águas, ou seja, do meio das nações, aqui está escrito que todos se renderão a ele. Todos, quando fala todos, é a terra toda. Quando isso pode acontecer? Se o Jonas acabou de falar, e o que é verdade, que o mundo está polarizado, a gente já falou várias vezes aqui no podcast, porque é o pé da estátua de Daniel, é o barro e o ferro. Então, se o mundo está polarizado, se nós temos o Ocidente e o Oriente totalmente divididos, se nós temos as grandes potências, que são Rússia, China, Coreia do Norte, e se opondo ao mundo ocidental, como que isso pode se tornar possível? Diante de um grande perigo, o mundo pode se unir, sim. E qual vai ser esse grande perigo? A despeito de não concordarem, quando disser a humanidade vai ser destruída como a Terceira Guerra Mundial, se a gente não se unir, vai ter que unir. E essa união não vai ser de muito tempo, são 7 anos. Então, e nem vai durar os 7 anos. Quando cumprir 3 anos e meio, as nações já não vão querer mais. Tanto que Armagedon as nações vindo, não é contra Jesus, mas é contra o anticristo que está lá. E eles não vão, as nações vão falar, peraí, esse cara está demais. Ele parecia legal. Então, como que isso pode surgir? É claro que se a gente olhar do lado profético, a gente fala em Ezequiel 38, quando se levantar o Irã com a Turquia, a África do Norte, como está escrito em Ezequiel 38, com armas de grande poder de destruição, não só a Israel, mas que vai trazer destruição mundial, o mundo não vai querer ser destruído. Então, aí aparece o anticristo com a solução, que está escrito em Ezequiel 38, em Daniel, está escrito que ele vai fazer um acordo de paz entre judeus e árabes, e o mundo vai respirar e vai admirar esse cara. Ele vai falar, realmente, então ele pode estar no governo mundial, na nova ordem. Aí sim, vai ser estabelecida formalmente a nova ordem mundial. Não adianta você ficar demonizando agora, porque isso não cabe a gente agora dizer é o fulano, é o ciclano e ficar citando nomes. Ainda não está claro para a gente. Se não está claro é porque Deus não quer, porque no momento em que ele surgir, a Bíblia diz que a gente vai reconhecer. E Deus falou, vocês vão reconhecer, é o 666, é claro que ele não aparece com o número, nós já falamos isso várias vezes, é pelo que ele está fazendo que a gente vai reconhecer, pelo nome dele, pelo valor numérico do nome, nós já explicamos também nos nossos podcasts sobre Apocalipse. Mas eu queria ler uma coisa para vocês. Como que isso vai acontecer? Já falamos também várias vezes aqui sobre o relógio do juízo final, mas eu quero ler. O relógio do juízo final, não estou falando de nada da Bíblia, eu estou falando de um relógio aqui. Ó. Se existisse um relógio capaz de cronometrar quanto tempo falta para o fim do mundo em um apocalipse nuclear, e mesmo que apenas figurativo, essa é a intenção do relógio do juízo final, criado, não é pela igreja, por Einstein, por cientistas americanos, em 1947. Só que em
Aí, ó, a lógica desse relógio é simples. Quanto mais próximo tiver de um perigo de guerra nuclear, que é o que eu estou falando, que é Ezequiel 38, então mais avança o ponteiro do relógio. De 47 até agora, já se moveu esse ponteiro 25 vezes. Essa é a estatística. Em outubro de 53, os ponteiros apontaram para o caos. E então, em 2023... Eu estou pulando um monte de coisa aqui no artigo, tá? Isso é um artigo. E em 2023, o Conselho de Ciência e Segurança do Boletim dos Cientistas Atômicos, formado por jornalistas, professores, conselheiros de governo, definiu os ponteiros para 90 segundos para meia-noite, em 2023. Então, nós estamos muito próximos, e eu estou falando de algo que é ciência. Segundo analistas e cientistas, nós estamos a 90 segundos, e depois até moveu mais, depois de 2023, da iminência da destruição mundial. Isso é para apavorar você? Não, porque não vai acontecer. No momento em que vai acontecer, aí vem a nova ordem mundial. Que vem o anticristo dizendo, eu tenho a solução final. Igual Hitler, eu tenho a solução final. E ele aparece com a solução final e todo mundo vai aplaudir, oh, que legal. E aí o ponteiro sai do momento crítico. Só para mostrar para vocês como ele vai surgir, porque parece algo assim tão utópico, como que o mundo pode se render a um único homem, a um único governo. Eu estou falando, já está tudo preparado. E eu tenho certeza que vocês concordam. E leia Apocalipse 13, né? Isso tudo que a pastora falou de um artigo científico, a gente consegue enxergar dentro do texto. Leia o capítulo todo de Apocalipse 13, que fala sobre como as nações vão se comportar diante dessa figura que emerge, né? Então, é algo que a gente fica aqui meio estarrecido, a gente que lê, mas é algo que você tem que estar se preparando. Por isso que quando começamos aqui com a narrativa do que a gente viu há poucos dias na Olimpíada, é nada mais, nada menos do que uma natural assimilação daquilo que está escrito na palavra de Deus e que o povo, eles zombam, mas eles conhecem. Eles conhecem. Né? Há grandes, inclusive, imagino, pessoas de origem judaica, que conhecem a Escritura, que estão por trás, como a gente fala, das famílias que guardam, que são detentoras da maior quantidade de riqueza do planeta. Porque se você não sabe, sempre por trás de um banco, por trás de um Estado, existe até dentro de um Estado, a regulação do valor da moeda nos bancos centrais tem grandes famílias por trás disso. Então, às vezes, até você imagina, não, a moeda mais forte hoje é a moeda da China, ou é a moeda dos Estados Unidos, seja ela qual for, e você imagina, não, é o governo dos Estados Unidos que imprime a moeda, ele que atribui pela quantidade de ouro que ele tem, balela. Tem uma família por trás disso que lastreia aquilo e diz, olha, esse país caminha por esse caminho, e ao caminhar por esse caminho, eu consigo dar a ele respaldo para que a moeda dele, a quantidade de ouro que ele tem, seja realmente valorada naquilo. Então, o que parece ser no passado, a gente dizia uma grande teoria da conspiração, hoje você vê com mais clareza que de fato faz sentido. Então, olha as páginas da Bíblia. Quando a pastora fala da estátua de Daniel e do pé de Daniel, você lembra que tem ali dois materiais que não se misturam? Exatamente. E a pedra que é lançada, que é Cristo, que é lançado ali, e aí sim um novo fundamento nascendo, que é o reino do Senhor. Mas você vê, exatamente como você vê hoje as nações, um emaranhado de culturas, raças, necessidades, desejos, cada um com o seu, mas que tentam se unir em prol de algo que é esse governo e que em determinado momento vão até dar uma liga. Sim. Vão funcionar e vão sustentar aquela estátua que é o planeta de pé. Mas ela não tem resistência, porque de fato ela não tem sinergia na prática, ela não tem sinergia. Ela está se acomodando porque há interesses por trás disso envolvidos. Amém. Na minha percepção, né, esse homem já existe. Ele já está na idade, né, de se apresentar, de se manifestar. Aqui em Daniel 11:36, ele diz assim, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Aí, contra o Deus de seus pais.
falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Deus de seus pais. É muito importante vocês saberem isso, né? Uhum. Se ele não terá respeito ao Deus de seus pais, o que você imagina? Quais são os seus pais, né? Uhum. Abraão, Isaque e Jacó, tá? Porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, ele vai honrar o Deus da fortaleza, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Isso já está acontecendo politicamente falando, né? O mundo, ao redor do mundo. Aqueles que se simpatizam com a causa estão sendo colocados em altos lugares e terras sendo distribuídas, né? Bens, né? Verdade. Então o espírito dele está agindo já há algum tempo sobre os governos do mundo, mas ele se manifesta em algum momento e a gente vai ver isso. Interessante você pensar comigo, sem exatamente entrar com as palavras mais específicas, o que ele diz aqui? Não terá respeito aos Deus de seus pais e nem ao desejo de mulheres. O que a gente está vivendo hoje? Não vou entrar em detalhes, mas é o que hoje é o normal no mundo. Dê uma olhadinha também novamente na Olimpíada, na abertura, e ver o que eles fizeram na mesa, né? Naquela mesa da Santa Ceia. Quem estava ali presente, qual foi o tipo de representação que eles fizeram, né? De desrespeito que eles traçaram. E pensa numa agenda que tem sido enfiada goela abaixo de todo mundo, do novo ao mais velho, né? E que cobra por respeito para com eles, mas que não respeitam ninguém, né? E que têm sido endeusados, têm sido colocados numa posição de destaque. Por quê? Porque eles também ajudam na preparação desse caminho para uma pseudo-necessidade de tolerância, e que ninguém está falando de desrespeitar, nem de deixar de amar. Nós, como cristãos, parênteses aqui, amamos a todos. Temos por obrigação amar. O Senhor nos diz, o maior dos mandamentos é amar. E amar o próximo, seja ele quem for. Não é aquele só com quem você tem empatia e gosta de estar do lado para tomar um cafezinho ou almoçar, mas aquele com quem você até tem certa resistência. Então nós não devemos deixar de amar nenhum tipo de categoria ou representatividade que exista. Mas essa representatividade deveria respeitar também aqueles que têm uma visão diferente deles, por princípio. Mas a gente que tem que respeitar, eles não respeitam. É exatamente esse o ponto. Mas é aí que está escrito em Daniel capítulo 8, no versículo 23, está falando que o reino dele, do anticristo, que é totalmente a nova ordem mundial, aí está falando que se levantará um rei de feroz catadura, especialista em intrigas, é o que a gente vê hoje. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. É isso que a gente vê hoje. A gente já está vendo os traços desse governo. A gente já está vendo, não precisa ser estabelecida a nova ordem mundial. Nem ser muito especialista. É só você ver como que está. A realidade e eu nem sei se eu posso falar, mas é só a gente ver como está a notícia. Você quer saber a notícia verdadeira? Dificilmente você vai num portal de notícias, porque eles falam, ou o que não é verdade, eles falam de uma forma global. Eles falam todo mundo a mesma coisa e não é verdade. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, quando foi o ataque lá em Israel, 11 crianças druzas morreram. Cadê os jornalistas indignados? Nada. E parece que eles combinam. Olha, quando a gente tem que se indignar, vamos nos indignar todo mundo junto. A gente só vai se indignar o que for contra Cristo. Agora, o que for contra Israel, o que for contra cristão, a gente vai se indignar junto. O que for contra um governo justo, a gente vai se indignar junto. Agora, a gente vai ignorar a verdade. E é isso que tem acontecido. Eu fico espantada. Como assim que ninguém noticiou? Noticiou, sim. Noticiou que
morreram 11, mas não colocou que era criança. E na ocupação israelense. Como assim ocupação? Foi um portal de notícias muito importante que falou isso. Ocupação israelense. Uma nação que foi reconhecida em 1948. Como assim ocupação israelense? Como que um portal de notícias está falando a mesma coisa que um governo, que é um governo único do jeito deles, que é os radicais que dizem que não aceitam Israel como nação? Como que eles dizem que não aceita, se já foi estabelecido que Israel é nação? Então, você está vendo? O governo único não precisa ser 2030, 2031 ou 2040 para ele ser estabelecido. A forma dele pensar da nova ordem mundial já está entre nós. Então, é só uma questão de, só vamos dizer que é ele que vai governar. Porque já está. Você não pode discordar de nada. Eu fico cansada, vocês sabiam? Porque eu fico... Ontem eu estava falando para o Jonas, olha, na live eu tive que falar assim e assim, esperando que as pessoas me entendam, sem eu falar claramente, porque se eu falar claramente, eu vou ser cancelada. O meu vídeo vai ser retirado, vai ser removido, e eu vou ter tantos haters, porque há uma unidade já. A unidade são a cultura woke. O que é a cultura woke? É um grupo unido, muito mais do que cristão, porque eu vejo cristão criticando cristão, mas essa cultura woke, eles ficam como supervisores do que não pode. E o que não pode é a maneira diferente de pensar deles. E a maneira diferente de pensar deles é tudo contra Deus. Então, eles ficam olhando o que a gente fala, o que a gente cita, a palavra que a gente usa e diz é preconceito. Isso não pode, isso não pode. E aí eles denunciam a gente várias vezes, ou se não, até cancelar a gente. É assim que tem acontecido. Está fácil viver? Não está. Por quê? Porque já existe uma perseguição velada. E essa perseguição, não vai ter perseguição contra aqueles que hoje são cristãos, mas levam de uma forma superficial, leve, que pregam um evangelho triunfalista ou um evangelho humanista, progressista. Mas eu digo para você, é progressismo ou é retroceder? Para mim é retroceder, isso é um retrocesso, não é progressismo. Então, nós já estamos vivendo a nova ordem mundial, só não foi assim, estamos debaixo da nova ordem mundial, mas a ideologia já existe. Para mim é muito claro essa atmosfera que quer ver? Olha a atmosfera da nova ordem mundial. Não precisa do dinheiro de estabelecer. Agora é uma única moeda, etc. e tal. Mas quando o show da Madonna ele foi transmitido sem censura e ninguém achou isso um absurdo, só quem achou absurdo foram cristãos. Essa é a nova forma de pensar do mundo. Crianças podem ver isso. Não precisa ter censura. Agora, se fôssemos nós, cristãos, a fazermos um show, seja o que fosse, para divulgar a verdade, haveria censura, indignação, isso é lavagem cerebral, isso aí pronto. Mas como o abominável sendo divulgado e transmitido, pode. Isso, para mim, já é um governo único sendo implantado. É o que a gente vem falando. E o Vinícius falou, a doutrinação, o catecismo, doutrinação de uma mente que está sendo preparado. Olha a imitação. O que João Batista fez? Preparou o caminho para o Senhor. Ele preparou uma nova forma de pensar. Aí as pessoas chegavam, João Batista, o que a gente tem que fazer? A multidão, olha, vocês têm que amar mais. Aí os soldados chegavam, João Batista, o que a gente tem que fazer? Para de aceitar suborno, para de ser violento. E aí os religiosos, os publicanos, o que a gente tem que fazer? Para de roubar para os publicanos. Então, ele veio trazer uma nova forma de pensar, preparando o caminho para Jesus. É claro que o diabo, os João Batista das trevas já estão aí. Então, é claro que o diabo, grande imitador, já está colocando os seus, que está no plural,
os seus João Batista, preparando o caminho para o anticristo. Toda essa forma de pensar, de agir, de reagir, já é preparando o caminho para o anticristo. Ele não pode chegar, ei, cheguei, estou assumindo o governo. Não, cheguei, que bom, estávamos te esperando. É como quando Cristo chegou, que bom, estávamos esperando o reino dos céus. Agora estão esperando um reino que não é o reino dos céus. Está tudo em Daniel, está tudo em Apocalipse. E ele vai se levantar para lutar, como está escrito em Apocalipse 17, contra o povo de Deus. Já está, essa luta já é real. A gente vê, a luta nas redes sociais é uma luta que quase que inglória. Mais uma vez eu estou dizendo, povo de Deus, procure a live de ontem para você ficar mais bem informado, né? E vamos fazer o podcast sobre esse mesmo assunto. Não, e é interessante, a senhora fala, isso acontece, esse ambiente, essa preparação acontece dentro das igrejas, como a gente tem falado sobre progressismo e relativismo dentro das igrejas. Sim. Então é por isso a gente vê um grande número de igrejas caindo, líderes em igreja caindo, a gente estava falando nos bastidores aqui até sobre isso, né? Sem citar nomes, evidentemente, que a nossa ideia aqui não é dividir, não é expor ninguém, muito pelo contrário, a gente quer um reino unido, o Senhor ensina que o reino dividido não prospera. Então a gente tem essa preocupação, mas isso acontece dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, com criações de teses, de teorias. Você vê o silêncio da cúpula das igrejas, desde lá de cima do Papa até aqui também nas igrejas evangélicas, o silêncio, um passar de pano sobre algumas situações. A gente vê essa questão das escolas e das universidades apresentando algo como normal. A questão da criação lá atrás, criação de cotas, que veio para criar, vamos dizer, acessibilidade a pessoas que tinham necessidade, e hoje foi totalmente corrompido para outra coisa qualquer que não é menos isso. Né? Então, pessoas se autodeclarando portadoras de cota para ter direito a alguma coisa, vitimismos, coisas que não vieram para fazer com que você tenha acesso, e sim para que você venha se sentir diminuído, não vieram para criar unidade, sim para criar separação, grandes guetos dentro das pessoas vivendo em guetos, né, e se separando cada vez mais. Essa história do eu sou de A, eu sou de B, né, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Meu irmão, isso é uma grande balela. No final das contas, eles estão tomando cafezinho junto. E a gente está aqui se matando, brigando, enquanto as pessoas deveriam estar unidas em prol do bem comum. O bem que você busca é o mesmo bem que eu busco. É o bem que a Naira busca, é o bem que o Jonas busca. A gente quer ter paz, a gente quer criar nossos filhos e netos. A gente quer ter o alimento na mesa, a gente quer uma sociedade justa. Mas a forma como eles querem apresentar a justiça e a democracia, hoje eu brinco, não existe democracia, existe demoniocracia. Porque a forma como eles te apresentam, e tudo jogam como, não, isso é democracia, não, isso não é democracia, gente. Isso é outra coisa qualquer, menos democracia. Democracia é algo que te dá representatividade, algo que traz do povo... Isso é ditadura. Algo que traz do povo o direito de voz. Você se sente representado lá em cima? Sinceramente, seja qual for a tua ideologia política, você se sente representado lá em cima? Eu duvido, nenhum de nós se sente. Nesse momento que a gente deveria estar se unindo, dizendo, peraí, tá bom para você? Você milita ou fala a respeito de algo, então isso tudo, algo que cai para a direita, ou que cai para a esquerda, ou que cai para o centro, isso não importa, não existe. Mas você está feliz com a tua representatividade? Mais uma vez, olha o cenário se montando para o governo único. Ninguém está satisfeito com nada. E a gente está se matando aqui embaixo, se dividindo aqui embaixo. E você vê aquelas teorias lá de trás de Maquiavel, do dividir para governar, cada vez mais atuais. Sim. O povo totalmente dividido, ninguém se une, ninguém vai para a rua reclamar de nada, e eu digo sempre de forma pacífica e ordeira, mas ninguém faz isso porque ninguém se entende. E eles estão lá em cima, dividindo verba, dividindo poder, dividindo terras. Falamos aqui sobre terras, dando acesso a quem está ali na mesma curriolazinha, né? E a gente aqui se degladiando, se matando. E mesmo dentro do meio evangélico, sim, do meio cristão. Vamos falar mais amplo, cristão, porque somos todos irmãos em Cristo, né? Sim. Em tese, buscamos todos o reino. Estamos aqui como embaixadores, carregando uma bandeira, a bandeira do Senhor. Mas estamos carregando mesmo? Ou estamos mais preocupados em olhar o que o outro está fazendo de errado e apontar o dedo? Agora, veja Apocalipse 17,
ouça com cuidado o que está escrito para você ver como como tudo que foi dito aqui, nós já estamos vivendo este momento. A Babilônia. Apocalipse 17:13. Tem estes um só pensamento. Tem estes um só pensamento. Oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. Quando peleja contra o cordeiro, está lutando contra quem está com o cordeiro. Ou seja, a luta que todos nós estamos vivendo é porque está sendo dado poder e autoridade à besta. E pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro, mas essa parte que é boa, o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos, fiéis e os que se acham com ele. Só que entre uma coisa e outra tem um intervalo. Entre ele lutar contra o cordeiro e contra todos os que estão com o cordeiro, não é tão rápido quanto está escrito aqui. Tem anos entre uma etapa e a outra etapa. Nós estamos vivendo essa primeira etapa. Está sendo dado poder e autoridade às trevas. Está sendo de uma forma global. Eu não estou falando Brasil, eu estou falando de uma forma mundial. As nações estão se rendendo a uma forma de pensar maligna. Eu ouvi uma pessoa de uma religião, ele dizendo, estamos vivendo um momento de glória. E ele dizendo, por quê? Antigamente eram os cristãos que fechavam os nossos templos e estabeleceram o cristianismo. Hoje eles estão enfraquecidos. Gente, isso foi público, eu tenho vídeo. Hoje eles estão enfraquecidos e nós estamos fechando seus templos e abrindo os nossos. Esse retrocesso, e se você olhar só em termos de Brasil, não, aqui no Brasil tem mega igrejas, etc. Nós estamos enfraquecendo. Nós estamos enfraquecendo porque é o que o Vinícius falou, não estamos unidos. E eu digo, aqueles que obedecem às trevas estão muito unidos na sua forma de pensar e estão delegando ao mal, a tudo que é trevas, o poder. E nós precisamos reagir. Como? Rebelião? Não. Protestos? Não. Uma vida de oração, de santidade e de compromisso com aquilo que você crê. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer, eu creio que Jesus vai voltar. Não tenha vergonha de dizer, eu acredito que o evangelho ainda é arrependimento, santidade, oração e jejum. Não é 10 passos para ficar mais rico, 10 passos para ser mais poderoso. Eu acredito na verdade da cruz. Então, tenha um compromisso com a verdade, tenha um compromisso com a tua essência e não siga a multidão. Seja o remanescente de Deus. E nessa hora você vai fazer a diferença. Porque quando for implantado a nova ordem mundial, eles estão colocando uma agenda. Por isso que, assim, para mim, a data não é, sabe, pode ter colocado 2030. Pode ser 2040, pode ser 2028. Não fique fixado em 2030. Porque senão fica aquela coisa de 2000 não passará, aquelas coisas, e a gente perde a credibilidade. Ou em janeiro, acho que foi de 2021, vai ser o grande reset. Eu sou contra esse sensacionalismo. Eu quero que você veja que está tudo convergendo para que isso aconteça. Só não põe a data. Está perto. Só não põe a data e não vá atrás de sensacionalismo. Mas saiba, o mundo está caminhando a passos largos para que isso aconteça e você tem algo a fazer. Não seja um espectador. Vai acontecer? Eu vou ficar morrendo de medo. Não, você é a luz. Aqui está falando que o Cordeiro vence na sua vida. Então, ele vence na sua casa. Não deixa a sua casa sucumbir
debaixo dessa forma de pensar das trevas. Lute pela mente dos teus filhos, pela mente das tuas crianças. Lute, seja um guardião da verdade na tua casa, na escola, na igreja. Seja um guardião da verdade. Eu acho que é assim, nós somos influenciadores de Deus e temos tudo para prevalecer a despeito das trevas estarem avançando e com pressa e fortemente. Verdade. Na minha percepção, o que nós, como igreja, devemos fazer é ganhar vidas para o Senhor. Sim. Entendeu? Não fique parado de braços cruzados esperando algo acontecer. Vai acontecer, no tempo certo de Deus vai acontecer. Eu, diferentemente da Naira, eu sou muito credo desses últimos dias, mas é assim mesmo, né? A gente gosta de... Mas eu também acredito. Não, tu também, mas eu sou mais preciso Na data. Né? Não, mas não estou dizendo que porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, né, mais forte, dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Aí eu faço questão de dizer para vocês, e repito, dia e hora. A estação, ele disse que nós teríamos conhecimento. E a gente, tanto eu quanto a Nara e Vinícius, concordamos com a estação. O que nós não queremos é que vocês paralisem para pensar, não, vai acontecer isso agora, etc. Vai acontecer, o que está escrito vai acontecer. O grande reset, que é o apagão, vai acontecer. A moeda única já está acontecendo, está bem acelerado. E por aí adiante, né? As coisas estão, sim, se fortalecendo para que tudo se cumpra nesse tempo. Ou seja, eu acredito que ainda na minha geração nós veremos esse desfecho. Agora, precisamos ganhar vidas para o Senhor. Essa é a questão. Temos que encontrar as estratégias que Deus está dando aos montes, porque é o interesse dele, salvar os seus, salvar aqueles que são seus. E as pessoas não estão vendo que está tendo um movimento para tirar qualquer tipo de credibilidade da igreja. O Jonas está falando de algo que precisa acontecer, você se preocupar em evangelizar. Só que nas redes sociais há um movimento ridicularizando, mostrando, supervalorizando erros e nunca o acerto da igreja. Supervalorizando lugar... Claro que está acontecendo, não é mentira o que está mostrando, mas só mostra isso, só mostra que tem escândalo, só mostra que tem engano. Tem sim. Mas se você só mostra, eu fico lendo os comentários embaixo desse tipo de exposição. Por isso que eu não ponho o pé numa igreja evangélica, por isso que eu saí da igreja. Então meu coração dói tanto quando eu vejo debaixo dessa exposição. Mas esse movimento é para isso mesmo, para tirar o foco das pessoas. Para tirar entendeu? A credibilidade. Não existe igreja errada ou igreja certa. Existe um Deus o qual você deve buscar, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que é o nosso Salvador. A Ele você deve se submeter, obviamente. Agora, mudar de igreja não vai resolver o teu problema, porque você vai encontrar problemas em tudo quanto é lugar que você for. Mas eu estou falando já de um caso pior ainda, que são, debaixo dos comentários, as pessoas falam, por isso que eu não ponho o pé, por isso que eu deixei de ir. É pior ainda, não está indo para lugar nenhum. E todo aquele que o Senhor vier achar trabalhando, né? Então preste atenção nisso, você tem que estar a serviço. Você não pode parar. A gente está chegando no finalzinho de um assunto que não acaba, né? Só vai acabar depois que cumprir literalmente tudo, mas a gente hoje está chegando ao fim, ao desfecho do nosso podcast. Espero que você tenha recebido bastante, né? Espero que isso tenha alimentado sua fé no Senhor, não esquecendo que nós estamos vivendo a chuva serôdia, a última chuva, e os trabalhadores são poucos. Sim. Deus conta contigo. Amém. E é a consideração final do Vinícius, né? Amém. Não, isso é algo que a gente tem que estar sempre conectado, não se desconecte. A igreja, ainda que você veja falhas nela, ela ainda é o melhor caminho, o melhor lugar para você estar. Tente estar numa igreja que é bíblica, isso é o mais importante. A igreja que você percebe que aquele que te traz a palavra traz muito a opinião dele e muito eu, ou uma igreja que só bate a forma que ele encontra de cuidar da ovelha é batendo na ovelha, maltratando a ovelha, ou também a igreja que só fala aquilo que o teu ego quer receber. Tome cuidado, o evangelho ele tem de tudo, ele é completo, ele tem exortação, ele tem um momento de carinho, ele tem um momento de sabedoria, de direcionamento. Você tem que ter uma igreja que sempre atrelada à palavra. Então, quando você
se entristece, e a gente entristece. A mim me entristece muito o coração, porque são narrativas, novamente, narrativas que vão sendo construídas para te afastarem do corpo. E não que você necessariamente precise estar dentro de uma igreja para ser salvo, você tem que estar em Cristo. Porém, você faz parte de um corpo. E quando o pastor Jonas fala sobre aqueles que estão ceifando, né, se encontram ceifando na grande volta do Senhor, se encontram no corpo, se encontram trabalhando, se encontram dentro de um sistema circulatório em que ele é irrigado, mas ele irriga também. Né, ele está conectado em alguém, ele está sendo afiado, né, o ferro afiando o ferro. Você está ali não só na sua relação dentro de casa, mas também com seu irmão. Você está realmente exercendo o amor ao próximo. Só é possível exercer o amor ao próximo estando dentro de uma comunidade de fé, né, estando dentro de uma igreja. E não olhando tanto para o homem, né, não olhando tanto para a imperfeição daquele que sobe ali para te trazer uma palavra, ou daquele que te dá uma aula numa escola bíblica, ou aquele que te abraça dentro de um discipulado. Né, olhe com ele com um olhar de misericórdia também. Ajude essa pessoa também, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Seja verdadeiro com essa pessoa. A pastora Nara fala muito, foge dessa história do eu ouvi dizer, eu ouvi falar, porque isso é terrível, isso é coisa do diabo, isso causa separação sem que o outro tenha nem a condição de se defender, se justificar, explicar para você, e você já mata aquela pessoa com as suas palavras. A palavra tem muito poder. Então entre dentro desse corpo com essa preocupação somente de estar seguindo isso aqui. Se estiver sendo pregado a palavra, somente a palavra e puramente a palavra, você está no lugar certo. Não se desvincule do seu irmão, não desista do céu. Está chegando a hora, está muito perto, está muito próximo. A estação mudou. A gente tem a sensação que da pandemia para cá, nós entramos numa última estação. Se essa estação vai durar 10 minutos, ou 10 anos, ou um século, não interessa. Viva a cada dia como se o Senhor estivesse voltando agora, daqui a 5 minutos, como se esse podcast estivesse sendo feito agora e você nem vai ver. Né? Viva dessa maneira, porque é assim que o Senhor espera. Amém. Que a gente viva. Uma boa noite para você. Amém. Não obrigado. De curtir. Exatamente, o tema é tão bom, curta aí, compartilha, clica no joinha. Se inscreva no canal, se está vermelhinho aí é porque você ainda não se inscreveu. Tem um sininho aí, clica na opção todas, para que toda a programação que venha a ser colocada no ar, você possa receber o alerta no seu telefone celular, na sua televisão, seja lá a forma como você acompanha o YouTube. E dá essa moral para a gente compartilhando, porque com isso a própria inteligência artificial do YouTube entende que esse canal coloca no ar coisas interessantes para o público que procura. Amém. Deus abençoe.